Quando o guitarrista Slash começou a tocar aquelas notas, era apenas uma brincadeira e ele nunca imaginava que aquilo viraria uma música, porque para ele era uma balada estúpida. Mas não era o que pensava o vocalista Axl Rose, que escutou aquela melodia de um outro cômodo na casa e encaixou nela um poema dedicado à sua namorada. O pior é que se não fosse a insistência de Axl, o Guns N' Roses não teria feito um estrondoso sucesso com seu LP de estreia e não teria abandonado a fama de banda maldita. E essa é a história de Sweet Child O' Mine. Sweet Child O' Mine foi escolhida pelos membros do canal numa votação com grandes clássicos do rock internacional lançados nos anos 80. No mês que vem, a votação vai ser com clássicos dos anos 90. Para participar é só se tornar membro do canal, você assiste a vídeos com antecedência, tem acesso ao podcast Héctor e Comenta, em que eu comento todas as faixas de discos do rock nacional e ajuda a escolher os temas de vídeos aqui para o canal. Sweet Child O' Mine pode ser traduzido em português como Minha Doce Criança ou Menina, dependendo do contexto, mas antes de entrar na história da música, uma breve história do Guns N' Roses. A primeira formação da banda foi em 1985, quando membros de outros dois grupos, Hollywood Rose e LA Guns, se juntaram. Isso era em Los Angeles. Entre esses caras estavam Izzy Stradlin e o cantor Axl Rose. Aí o baixista não foi aceito no lugar dele, chamaram Duff McKagan. Aí rolou uma treta do guitarrista Tracy Guns com o Axl e pro lugar dele chamaram o ex-guitarrista do Hollywood Rose, um tal de Slash. Quem é o Slash? Aí um outro ex-membro foi chamado para substituir o batera, que também pediu para sair, e esse cara era Steven Adler. Então, em junho de 85, estava completa a primeira formação do Guns N' Roses. Palavras que vieram dos nomes das outras duas bandas. Tocando em casas noturnas de Hollywood, eles chamaram a atenção de gravadoras e fecharam com a Geffen, que prometeu liberdade artística. Só que eles precisavam criar um repertório e isso levava tempo porque era uma banda meio difícil de trabalhar, os caras só queriam sexo, drogas e rock and roll. Então a gravadora armou um EP com 4 faixas, era o Live Like a Suicide, lançado em 86 para que a banda ganhasse tempo, porque eles não estavam mais fazendo shows. Eles tiveram que se concentrar apenas nas composições do Appetite for Destruction, que seria lançado em 87, e foi nas sessões de composição do disco que apareceu Sweet Child O' Mine. Então deixa eu começar contando como a música surgiu, para depois falar sobre a letra. Tudo aconteceu numa casa que tinha sido alugada pela Geffen para que a banda pudesse trabalhar. Era verão de 86, verão do hemisfério norte, e segundo diversos depoimentos do Slash em entrevistas e também na autobiografia dele, a música veio num dia em que ele e o Izzy estavam numa sala dessa casa e sentados no chão, provavelmente porque o sofá já estava destruído. Na real, eles eram os caras que estavam morando na casa mesmo. Os outros 3 apareciam de vez em quando. Mas enfim, cada um estava com a sua guitarra e o Slash pensou numa espécie de exercício para os dedos da mão esquerda, um arpejo, um dedilhado, uma coisa que fosse meio circular, para que ele pudesse meio que fazer um alongamento mesmo. Era nada mais do que a introdução de Sweet Child O' Mine. Where the riff came from, I don't really remember, but I started playing this pattern. Izzy Stradlin fez uma base com 3 acordes para acompanhar o arpejo. Na autobiografia, o Slash descreve que foi assim. Ei, o que era isso? Ele perguntou. Ah, sei lá, eu tô só zoando. Continua. Aí ele montou uma base com 3 acordes e como o Duff também estava lá, ele já fez a linha de baixo e o Steven já planejou a batida. Essa história de quem estava presente varia de entrevista para entrevista. Às vezes o Duff estava, às vezes o Steven estava também. Enfim, era uma brincadeira e em alguns minutos eles criaram uma boa parte da música. Não a música toda, tá? Era até ali o segundo refrão, mais ou menos. Slash e Duff estavam convencidos de que aquilo não seria uma música do Guns N' Roses, que era só uma brincadeira. O Slash chegou a dizer, galera, isso aqui é um riffzinho estúpido. E Duff comentou, dane-se, eu não toco baladas. Já o baterista Steven disse pra ele que eles não estavam reconhecendo o potencial daquela música. E essa era a mesma opinião de Axl Rose. Onde ele estava? No quarto dele, no andar de cima, ouvindo toda aquela zoeira. Na hora, ele sacou os versos pra aquela música, mas ele não contou pra ninguém nesse momento. Só que aí, no dia seguinte, ou uns dias depois, eles foram pra um estúdio, que também tinha essa rotina, né? Ficar em casa, depois ir pro estúdio pra gravar, né? Afinar as composições. Quando o Axl disse, meu, toquem aquela parada que vocês tinham inventado esses dias. E os caras, tipo assim, que parada? Axl goes, play that song you guys were playing the other day.
And I was like, what song? What are you talking about? A banda tocou e ele entrou com a letra. Talvez não estava 100% pronta, mas uma boa parte dela. E o Slash continuava dizendo, galera, é sério que a gente vai fazer essa música? Para ele era uma coisa muito pop e não tinha nada a ver com Guns N' Roses. Uma banda que fazia um hard rock lá na fronteira com o heavy metal. Foi difícil para mim aceitar, mas a música tornou-se a favorita do Axl. Acho que muito por causa da letra. Ela tinha um lado muito pessoal e sério, disse o Slash à revista Guitar Edge. O Slash realmente tinha um problema com aquela introdução que acabou se tornando uma lenda do rock and roll. Eu tenho que dar crédito ao Axl, porque se ele não tivesse reconhecido ela como uma ótima música, eu não teria usado. Eu achava que era uma piada. Eu odiei aquela música até 88 ou 89. Então naquele ensaio em que o Axl pediu para os caras tocarem a música de novo, eles adicionaram uma continuação instrumental pro Slash fazer um solo gigantesco. E pro guitarrista foi tipo, ufa, até que enfim essa música tem uma parte legal. Axl Rose também contou em diversas entrevistas sobre a influência de um som dos anos 70, principalmente do Lynyrd Skynyrd, uma banda que fazia um rock do sul, um som mais ligado ao country. Ele diz que recuperou algumas fitas dessas bandas para dar uma pegada mais anos 70. Aí beleza, dias depois eles estavam gravando demos com um produtor chamado Spencer Proffer. Gravaram várias músicas e uma delas era Sweet Child O' Mine. Quando o cara ouviu, ele falou, véi, seria legal lá naquela parte do solo vocês fazerem uma paradinha, tipo assim, a música tá subindo, você me dá lá, silencia e depois estoura de novo. Assim ia dar um final apoteótico. E tipo, eles estavam em volta do cara, a fita rodando com a gravação, e o Axl pensou, tá, mas como é que a gente faz isso? Pra onde a gente vai agora? Em inglês, ele perguntou pro cara, Where do we go now? E o Spencer retrucou, ué, canta isso daí que você acabou de falar. É sério, cara, foi assim que surgiu o trecho Where do we go? Era uma indecisão sobre o que fazer com a música, mas se encaixou perfeitamente no contexto da letra. Então deixa eu dar a tradução antes de contar como é que surgiu a letra. Ela tem um sorriso que me parece lembrar de memórias da infância, quando tudo era tão fresco quanto o brilhante céu azul. De agora em diante, quando eu vejo o rosto dela, ela me leva para um lugar especial. E se eu olhar por muito tempo, com certeza vou desabar e chorar. E aí o refrão, ó, minha doce criança. O segundo verso, ela tem olhos como o mais azul dos céus, como se eles pensassem em chuva. Eu odiaria olhar naqueles olhos e ver um pingo de dor. O cabelo dela me lembra um lugar quente e seguro, onde eu, se criança, me esconderia e rezaria para que o trovão e a chuva fossem embora. Literalmente, ele usa a expressão para que a chuva e o trovão passassem silenciosamente por mim, algo que em português não faria muito sentido. Então, na verdade, é uma criança querendo que o barulho pare. E no fim, para onde vamos? Para onde vamos agora, doce criança? Esta letra é inspirada na namorada de Axl Rose à época, Erin Everly. Eles começaram a namorar em 1986, foram 4 anos de namoro e um casamento conturbado, mas depois eu falo mais sobre isso. Axl tinha começado a escrever um poema inspirado nela, mas ele não conseguia terminar e deixou ele guardado. Até que quando estava no quarto, ele ouviu os caras tocando e pensou que era perfeito para encaixar aqueles versos. Eu escrevi para alguém com quem eu me importo demais. Sabe alguém que você amava, mas suas vidas mudam e você se pergunta o que aconteceu e você atinge o ponto na sua relação em que não sabe para onde ir. Quando escrevi, não sabia que seria uma profecia e que aquilo tudo realmente aconteceria. Ele está falando sobre o fim do namoro, em especial sobre o verso para onde vamos agora. Mas uma possível referência dessa letra é a infância de Axl, sobre querer fugir para o azul do céu e querer que a tempestade passe. É que ele afirma ter tido sérios problemas domésticos, como ter sido molestado pelo pai biológico e ter apanhado bastante do padrasto. Portanto, a doce criança talvez não seja a Erin, e sim o próprio Axl, minha doce criança, o eu criança. Porque ele disse numa entrevista que realmente o céu azul é uma das primeiras memórias que ele tem de infância e um lugar para onde ele queria fugir por parecer tão seguro e bonito. Então, embora ele não tenha afirmado isso, a letra pode ser uma analogia entre a segurança que ele queria quando era criança e a segurança que ele sentia na sua amada. Agora vamos falar sobre a gravação dessa música. No começo de 87, o Guns entrou no estúdio Rumble em Los Angeles para enfim gravar o seu primeiro LP. O produtor contratado pela Geffen foi Mike Klink. Ele ganhou notoriedade quando produziu em 82 o Eye of the Tiger, o sucessão de Rocky III.
Um detalhe, o Guns N' Roses tinha uma péssima reputação de serem os caras agressivos, malvadões, que só queriam saber de farra, mas o Mike conseguiu estabelecer uma regra: nada de drogas no estúdio, exceto cigarro e Jack Daniels. O baterista Steven contou numa entrevista em 88 que Sweet Child O' Mine, a base dela, foi registrada no primeiro take. Aliás, ele também contou uma curiosidade que os bateristas vão adorar. Lá em 4 minutos e 38, quando tem a paradinha sugerida pelo produtor, ele começa a bater no aro da caixa. Se você reparar, o timbre dessa batida vai mudando. Ele estava procurando o lugar ideal para bater e levou alguns segundos para fazer isso, mas nem por isso ele pediu para a gravação parar. Mas quem sofreu mesmo nesta gravação foi Saul Hudson, o nome verdadeiro do Slash, para você que não conhece o Slash. É que a base que todos os instrumentistas gravaram juntos não tinha a guitarra da introdução e nem os solos. O Slash fez depois, no que se chama de overdub. Só que num vacilo da banda e do produtor, eles não fizeram essa gravação com clique. O clique é uma coisa que os músicos ouvem para dar o andamento da música e garantir que ela vai ter uma velocidade constante, um tempo constante na linguagem técnica. Isso também serve para quando alguém está gravando um instrumento sem estar ouvindo a bateria, assim todo mundo tem a mesma referência. Como a música foi feita sem clique, o Slash não tinha um tempo para ouvir e saber exatamente a hora em que a bateria ia entrar. Ele teve que tocar aquele arpejo da introdução mais ou menos umas 50 vezes até que ele acertasse o ponto. Tanto que se você prestar atenção, a hora em que a bateria e os outros instrumentos entram, ele começa a tocar um pouquinho mais rápido, porque ele estava mais devagar. Quando eu fui fazer os overdubs, era um jogo de adivinhação. Eu estava sentado ali, antecipando o começo da música, torcendo para que na minha cabeça eu acertasse o tempo. Isso foi anos antes da gravação digital, não tinha nenhuma referência para me guiar. Appetite for Destruction foi lançado em julho de 87. A MTV era a plataforma que definia o que era e o que não era sucesso nos Estados Unidos e de uma certa forma no mundo. E o Guns N' Roses definitivamente não estava nos planos da emissora, bem como de rádios de fora da Califórnia que achavam aquela banda muito agressiva. O álbum ficou estacionado nas 200 mil cópias, o que não era muito para os Estados Unidos, mas aí eles fizeram um lobby junto à MTV para que passassem o clipe de Welcome to the Jungle, que a emissora não estava querendo passar, e a audiência gostou e começou a pedir o clipe daquela banda meio maluca. Esse já era o segundo single. Antes tinha vindo It's So Easy, que só foi lançado no Reino Unido e que também fracassou. Aí Welcome to the Jungle chegou à 7ª posição na parada Billboard dos Estados Unidos, mas quando saiu o terceiro single, Sweet Child O' Mine, aí foi número 1 e a única música do Guns a atingir esse feito em toda a história da banda. A gravadora também encaminhou uma versão editada para as rádios, quase 1 minuto mais curta. Eles removeram boa parte do solo do Slash. E claro, um clipe dessa canção bombou na MTV. A ideia original do Axl era fazer sobre tráfico de drogas, mas o plano foi rejeitado pela gravadora, então eles fizeram uma gravação simples de um ensaio da banda com membros da equipe e também com todas as namoradas deles à época, incluindo Erin. A versão original é toda em preto e branco, mas tem uma versão alternativa com algumas cenas coloridas. O single de Sweet Child O' Mine foi lançado já em 88. O álbum começou a vender absurdamente e a banda se tornou uma sensação mundial. Até hoje, Appetite for Destruction é um dos discos mais vendidos da história, com estimativas de 30 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Sweet Child O' Mine ganhou prêmios de revistas dedicadas à guitarra pelos solos do Slash, incluindo aquele da introdução, do qual ele desdenhava, e foi regravada por vários artistas. Quanto a Axl e Erin, eles se casaram em 1990, depois se divorciaram, aí voltaram, ela engravidou, perdeu o bebê e em 94 ela processou o ex-marido, acusando-o de abuso físico e emocional. E o caso foi resolvido num acordo extrajudicial. E as fotos dela daquele momento realmente mostram olhos de um azul inacreditável que, embora numa relação tortuosa, inspiraram esse grande clássico do rock mundial. Essa foi a história de Sweet Child O' Mine. Era isso, e até a próxima.